Oi pessoal, como é que vocês estão? Vamos dar continuidade com um assunto que a gente vem tratando das últimas aulas, que é como lidar com os hazards que existem na implementação de pipeline do MIPS. A gente já viu então o hazard estrutural, que a gente consegue estar resolvendo aí por meio de replicação da unidade funcional ou pela inclusão de alguma bolha, né, de um stall. A gente já viu a primeira solução, o primeiro caso quando ocorre um hazard de dados, que é quando a gente tem uma instrução de load. Então nessa aula a gente vai ver o segundo situação de hazard de dados, que é quando a gente tem dependência de dados que vem de instrução do tipo R. A gente vai estar vendo com mais detalhes como é implementada a unidade de forward. Então vamos ver um exemplo que mostra essas dependências. Nesse nosso exemplo a gente vai ter 4 instruções do tipo R. A gente vai ter então primeiramente uma instrução de subtração que vai armazenar no registrador T2 o seu resultado, e as próximas 3 instruções seguintes elas vão estar utilizando o registrador T2 como entrada. Então a gente vê aqui claramente que existe uma dependência de dados entre essas 3 instruções. Então a gente vendo aqui no nosso diagrama de execução, né, a gente teria que o nosso resultado da operação de subtração ele só estaria disponível no banco de registradores depois que finalizasse o quinto estágio, o estágio de write back. Então, a partir desse momento que a gente conseguiria fazer a execução das próximas instruções. Então, para ficar claro como é que esse hazard ocasiona, a gente pode ver que se a gente despachasse a cada ciclo as próximas instruções, a gente teria então esse cenário. A gente teria então que enviar o registrador que só fica pronto no ciclo 5 para o ciclo 3, né? Da mesma forma, enviar para o ciclo 4. Então a gente não pode ter esse encaminhamento para o passado, né? A gente não pode obter um dado que será disponível somente no futuro. Então isso aqui ele causa as dependências. Então aqui nesse caso doente ele não seria um problema, né? Porque ele não seria um hazard, já que, lembrando que no momento que o valor é escrito no banco de registradores, no ciclo 5, ele vai ser escrito na primeira metade do clock. Então a partir da segunda metade do clock, a instrução de end conseguiria ler o resultado, aí, o valor do registrador T2. Eu conseguiria, então, fazer normalmente. Então, essas instruções aqui do end para baixo não precisaria ter nenhum tipo de stall, né, nenhum tipo de bolha. Não seria um hazard de dados. As únicas situações de hazard seriam nessas próximas 2 instruções. Então, vamos ver algumas questões sobre esse tipo de situação de hazard de dados. A gente tem que primeiro identificar quando que é produzido realmente o resultado da instrução de sub. Se a gente for lá ver no nosso diagrama de execução, a gente vê que ele é produzido no final do ciclo 3. Tá? Então, se a gente for olhar exatamente somente a instrução de subtração, a gente vê que no final da etapa 3, aqui no ciclo 3, né, o resultado da LU, a gente já vai ter esse valor calculado. Tá? Então, a gente não precisaria esperar ele chegar somente aqui no ciclo 5, né, não precisaria esperar 2 ciclos para a gente conseguir usar esse valor. Tá? Outra questão que a gente tem que ver é quando os dados são realmente necessários para as próximas instruções, a instrução de end e as instruções de OR. Então, esses valores são necessários para fazer uma operação ali na LU. Então, eles vão ser necessários sempre no início do estágio de execução das mesmas, ou seja, no ciclo 4 e no ciclo 5. Então, a gente pode ver, né, que na instrução de end, né, o estágio 3 ele ocorre aqui no ciclo 4. Então, para a instrução de end, ele seria necessário no ciclo 4, e para a instrução de OR, ele seria necessário para o ciclo 5. Então, a gente teria que ter esse resultado disponível sempre na entrada da LU, no estágio 3. E a outra questão é se existe algum problema para a instrução de SW, tá? A instrução de store. A gente não tem nenhum problema, pois, como a gente mencionou, a leitura do banco ela é feita no ciclo 6 e depois do write back já ter sido feito pelo sub. Então, se a gente for ver aqui na instrução SW, a gente vê que ela só ia precisar do registrador T2, né, que contém o endereço base, somente no ciclo 6. E no ciclo 6 a gente já tem finalizado aqui a etapa 5 da instrução de sub. Então, o store ele não precisaria de nenhuma modificação, nenhuma otimização. Então, a primeira solução que a gente tem é utilizar alguma técnica por software. A gente viu aí que a gente consegue estar utilizando o compilador para auxiliar nisso. Então, a primeira técnica com o compilador seria a inclusão de NOPs, né? A gente sabe que vai demorar mais 2 ciclos para ser atualizado esse resultado de T2 no banco de registradores. Então, a gente incluiria, então, 2 NOPs, tá bom? E assim, depois da ocorrência desses 2 NOPs, a gente poderia, então, passar a pesquisar normalmente as instruções de end, OR, add e de store, SW. Tá?
ou a gente pode estar utilizando aquela técnica de delay slot, né, que é aplicado também para o hazard de controle, que seria aproveitar esses dois espaços aqui, ao invés de colocar NOP, a gente colocar alguma instrução independente para executar nesse espaço. Então aqui nesse exemplo, né, a gente coloca aqui duas instruções aí que poderiam executar sem problema nenhum, que não utilizaria o registrador T2, tá bom? Então, tem essas duas soluções por software e a gente consegue estar implementando o NOP no MIPS da seguinte forma. O NOP ele é representado aqui com as instruções SLL, que são Shift Left. Então, os shifts, normalmente eles são bem fáceis de implementar, né, que é somente deslocamento de bit, então a gente utilizaria essa instrução. O operando de resultado seria o registrador 0, o de entrada seria 0 e a gente queria deslocar 0 bit. Então isso aqui é um NOP, isso aqui não ocorreria em nada. Então tem essas duas soluções por software para resolver esse tipo de hazard de dados. A próxima solução é a gente então tentar criar um componente de forwarding para isso. Então para isso a gente tem que definir como que a gente vai detectar se é possível fazer um forward ou não. Então a gente vai ter então algumas condições para a gente fazer isso. Então a primeira condição é quando a gente quer fazer o forward do resultado que está no registrador de pipeline seguinte à etapa 3, que é no registrador Xmain. Então a gente vai estar lendo nessa primeira condição que o registrador de destino ele vai estar lá disponível no estágio 4, tá bom? Então nessa situação a gente vai comparar se há dependência de dados. Então o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se o registrador de destino lá no estágio 4 é igual a algum dos registradores de entrada na instrução que está na etapa 3. Então é verificado se o registrador RD vai ser igual ao primeiro registrador de entrada RS ou se ele vai ser igual ao segundo registrador de entrada RT. Isso vindo aí da terceira etapa, tá? E por isso a gente olha o registrador IDEX, que é o registrador de entrada para a ALU. A segunda situação é quando a gente quer fazer um forward e o resultado ele está ainda no quinto estágio. Então, na segunda situação, a gente vai ter essas duas regras. O resultado ele vai estar então no quinto estágio e a gente quer propagar para o terceiro estágio, né, para a entrada da ALU. Então, a gente vai obter esse valor de resultado no registrador MainWB. Então, a gente vai ver lá se o registrador RD do MainWB ele foi igual ao primeiro operando de entrada, RS, ou se ele é igual ao segundo operando de entrada, RT. Então, se tiver essa condição de dependência de dados, a gente vai fazer a lógica do forward, vai pegar esse registrador RD e ele vai ser então a entrada da ALU, de um dessas duas entradas, tá bom? Se é a primeira entrada ou se é a segunda entrada. Então, a gente tem 4 tipos de situações. Então vamos ver no nosso exemplo como é que se encaixaria cada um. Então aqui a gente vê, né, que o T2 ele é utilizado pelas próximas instruções. Então de cara a gente já consegue ver, por exemplo, que a partir de 2 ciclos depois da instrução de sub a gente não tem nenhuma dependência de dados, tá bom? Eles já estão prontos lá no banco de registradores. Então aqui nesse caso, se a gente for ver o sub e o add, né, a gente tem então essa situação. As duas dependências não são hazard, pois a escrita por sub é feita no início do ciclo 5 e as leituras por add elas são feitas no final do ciclo 5. Então aqui não seriam hazard. A mesma coisa com as instruções sub e store, SW, também não seriam hazard, pois a escrita de sub é feita no início do ciclo 5 e o SW só lê o T2 no ciclo 6. Então, ele não teria nenhum hazard. Então, os únicos hazards seriam nessas duas instruções. E quais seriam as situações? Então, o end ele se encaixaria na primeira condição, onde ele precisa receber o valor de entrada da ALU vindo do registrador Xmain, que é o registrador de pipeline da etapa 4. E ele vai ter essa dependência com o primeiro registrador de entrada, tá? Que a gente pode ver aqui, né? O T2 ele está no campo RS. Então ele se enquadra lá naquela nossa condição de 1A. Já a instrução de OR, né, a gente vai ter que ele precisa receber esse valor lá do quinto estágio, porque o sub, né, ele vai estar lá no quinto estágio no momento que o OR estiver no estágio 3. Então ele vai precisar receber esse valor de entrada da ALU lá do registrador MainWB. E ele vai ser, então, o segundo operando de entrada. Então, a gente consegue ver aqui que ele seria a condição 2B. Tá? Então, sempre repare, né, que o primeiro número, 1 ou 2, ele vai representar se é o próximo registrador de pipeline, né? O registrador de pipeline no estágio 4, o 2 é o registrador de pipeline do estágio 5. E as letras A e B vai identificar se é o primeiro ou o segundo operando. Então, A vai ser sempre o registrador RS e o B vai ser o registrador RT. Então aqui a gente tem as nossas configurações
e somente essas duas precisariam estar tendo essa lógica do forward. Aqui a gente tem o nosso diagrama de execução com as lógicas do forward. Então, todas as nossas instruções, a gente vê que a instrução de end, ela receberia como parâmetro de entrada vindo lá do registrador do quarto estágio, tá? Do registrador xman. Já a instrução de OR, ela precisaria que o seu parâmetro de entrada, né, o segundo parâmetro da ALU, ela viria do registrador do quinto estágio, que é o registrador MAN-WB. Já as outras instruções não são raras. Então a gente vê aqui que o edge ele estaria disponível aqui no banco de registradores, tá? Na primeira metade do ciclo 5 seria feita a escrita de T2 e na segunda metade ele já poderia ser lido. A mesma coisa tem com o SW. O SW só precisa aqui no ciclo 7, então ele conseguiria estar lendo tranquilamente, porque no ciclo 6 o registrador T2 ele já estaria atualizado. Então essa seria a lógica aí da unidade de forward. Então aqui para a gente resumir como é que seria a inclusão do hardware, como é que seria essa condição de sinais de controle necessário para a unidade de forward, a gente tem aqui então um caminho de dados sem o forward. Então o que a gente vai ter, resumidamente, a gente vai ter aqui no estágio 2 o banco de registradores, que vai salvar aqui no registrador de pipeline DX. Terceiro estágio vai ter a ALU, né, que a gente vai receber os dois operandos de entrada e passar a saída para o registrador XMAN. A gente no quarto estágio vai ter aqui a memória de dados, e o quinto estágio a gente vai ter esse multiplexador, né, que vai direcionar o dado a ser escrito no banco de registradores. Então isso aqui é de maneira bem simples como que funciona o caminho de dados que a gente viu até agora para o pipeline. Então vamos incluir agora como que seria a lógica da unidade de forward. A gente vê inicialmente que agora a gente tem uma nova unidade, tá? A unidade de forward, e ela vai ter então os fios de entrada para ela fazer aquelas condições que a gente viu, e ela vai ter dois sinais de controle ligados à entrada da ALU. Então vamos reparar primeiro os sinais de controle. A gente vai ter então o sinal de controle forward A, que vai ligar o primeiro multiplexador da ALU, e o forward B, que ele vai ligar o segundo multiplexador da ALU. Então, esse multiplexador ele vai selecionar uma dessas três entradas para passar para a nossa ALU, né, como entrada da ALU. Então, a gente pode perceber, né, que a unidade de forward primeiro vai receber todos os registradores de entrada da instrução corrente, né, da instrução que está executando no estágio de execução. Ela vai pegar todas essas operando registradores do registrador IDEX. Ela vai pegar, então, aqui ó, o RS e o RT, tá bom? Ela vai receber isso para fazer aquela comparação, né, se ele é igual ao registrador de destino. E ela vai verificar esse registrador de destino dos dois registradores de pipeline à frente. Então a gente vai pegar o registrador de destino do registrador XMAN. Então a gente pode reparar aqui, ó, esse barramento aqui ele vai ter o resultado da ALU. A gente vai descer com ele para cá, né, e a gente vai encaminhar ele então diretamente para o multiplexador, tá bom? Ele vai estar conectado aqui tanto ao segundo operando de entrada quanto ao primeiro operando de entrada. Da mesma forma, a gente também vai ter ainda nesse quarto estágio qual que seria a referência do registrador de resultado. Então reparem, né, que esse multiplexador, pessoal, ele vai selecionar se o registrador de resultado é o RT ou o RD. E ele vai salvar aqui no registrador de pipeline. Então repare aqui, ó, que essa conexão ela vai enviar qual que é o registrador de resultado para a unidade de forward também. Então, com isso, a unidade de forward vai fazer aquela comparação. Ela vai ver se o sinal de controle é uma escrita, vindo aqui do quarto estágio ou do quinto estágio. Se for uma escrita, ela vai comparar se o RD vai ser igual ou ao RS ou ao RT. Então, se for igual, ele vai ativar um desses sinais de controle, tá bom? Para ser feito o forward. Na etapa 5, a gente vê então que o nosso resultado da ALU ele vai ter direcionado por esse último multiplexador. Esse resultado ele vai vir aqui por esse fio, o resultado da ALU, que seria o resultado da memória. Então reparem, né, que a saída desse multiplexador a gente vai ter tanto o caminho que vai lá para o banco de registradores, como também ele vai aqui ó, subir, ó, ele tem uma entrada aqui, e aqui ó, ele vai para a segunda entrada da ALU e a primeira entrada da ALU. Então esse forward ele vai estar selecionando de uma dessas três caminhos para a entrada da ALU. E aqui esse primeiro caminho ele sempre vem do banco de registradores, tá? Então primeiro vem do banco de registradores, segundo ele vai vir do registrador MAN-WB e o terceiro caminho ele vai vir do registrador XMAN. Tá bom? A mesma coisa aqui para o segundo operando de entrada. Então, dessa forma, a gente tem, então, a implementação da nossa unidade de forward, que seja muito mais rápido e acaba resolvendo esse tipo de hazard de dados para as instruções do tipo R.
Então aqui seria uma tabela mostrando como é que seria o controle de todos os multiplexadores envolvidos pela unidade de forward. Então o sinal de controle ele tem 2 bits, podendo aí ter 4 valores, mas somente 3 valores vão ser utilizados para estar selecionando qual dos 3 caminhos vão ser utilizados. Então quando tudo é 0, 0, significa que o primeiro operando, né, apontado lá no multiplexador do forward A, ele vai vir do banco de registradores. Se for um 0, esse operando de entrada da LU, primeiro operando de entrada da LU, ele vai vir do registrador de pipeline AshMan. Se for o forward 01, significa que o primeiro operando da LU ele vai vir do registrador ManWB. Então, da mesma forma, né, a gente vê na lógica de qual é o segundo operando de entrada da LU. Quando é 00, esse segundo operando vai vir do registrador IDX, né, vai vir do banco de registradores. Se for um 0, vai vir do registrador AshMan. E se for 01, vai vir do registrador ManWB. E repare que um valor que é vindo do ManWB, ele também pode ser um valor vindo da memória, tá? Dependendo aqui dos multiplexadores. Aqui eu coloquei essa observação para ver isso. Assim como a gente viu na aula passada, né, que o load ele exige ter um stall, mas ele consegue estar também utilizando essa unidade de forward para evitar mais ocorrência de stalls. Então, os valores que vêm do ManWB, ele também pode ser vindo da memória ou também como resultado da ALU. Então a gente vai ver agora como é que seria a detecção e o que a unidade de forward ela vai fazer. Ele vai determinar o controle dos multiplexadores de acordo com as regras de forward. Então primeiramente vamos ver como é que seria a detecção de hazard quando ocorre lá no estágio de execução, que é quando a gente quer receber esse valor do registrador AshMan. Quando a gente estiver no estágio de execução, a gente vai fazer a comparação com os dados dos sinais de controle do registrador AshMan. Então primeiramente a gente vai verificar se o sinal de controle nesse registrador AshMan ele está com read-write igual a 1. Read-write igual a 1 significa que vai ter permitido a escrita no banco de registradores, ou seja, é uma instrução do tipo R. Então se ele for escrever no banco de registradores e o registrador de destino ele for diferente de 0, a gente viu que o primeiro registrador ele sempre armazena 0 e ele é um registrador especial que ele não permite a escrita. Então a gente consegue estar eliminando essa escrita nesse momento. Então se o registrador for diferente de 0, ele vai poder escrever. Se for igual a 0, ele não consegue ser atualizado, tá bom? Então a gente faz essa lógica também na unidade de forward. E a terceira condição é se o registrador de destino RD, tá? Dado que é uma instrução do tipo R, foi igual ao primeiro operando de entrada no registrador anterior, no registrador IDX, tá? Se ele for igual a RS. Então, se o RD for igual a RS, então a gente vai enviar aquele sinal de controle do forward A, tá? Por quê? Porque o RS ele é o primeiro operando da LU, então forward A ele vai ser o caso de 10. Da mesma forma, a gente vai fazer a mesma lógica agora com o segundo operando de entrada, com o registrador RT. Então, da mesma forma, a gente vai verificar se o sinal de controle read-write for igual a 1 e o registrador de destino for diferente de 0, que aí a gente vai conseguir permitir a escrita, e esse registrador de destino for igual ao segundo operando de entrada, o registrador RT. Então, se for essa condição, ele vai enviar então que o forward B, lembrando aí que o forward B controla a segunda entrada, vai receber o valor então 10. Então, dessa forma, a gente consegue controlar o que acontece no estágio 4, quando a operação está lá no estágio de acesso aos dados. Então, por isso a gente consegue fazer o forward do resultado que está no registrador AshMan para a entrada da ALU. O segundo caso é quando essa instrução ela foi para o quinto estágio, então a gente vai ter que obter esse valor atualizado do último registrador de pipeline, que é o registrador de pipeline ManWB. A gente vai fazer a mesma lógica, então a gente vai verificar se o sinal de controle read-write for igual a 1 e o registrador de destino RD for diferente de 0 e o registrador de destino RD for igual ao primeiro operando de entrada RS. Isso aqui, reparem pessoal, que a gente estava buscando do mesmo registrador de pipeline, o IDX, tá? Que é o registrador da entrada da LU. E aqui a gente só muda a comparação com o registrador de pipeline do destino, que agora é o ManWB e não o AshMan, como a gente viu no slide anterior. Então, se o registrador de destino for igual ao primeiro operando de entrada, então o nosso forward A ele vai ser igual a 01. E depois a gente vai comparar da mesma forma se o registrador de destino for igual ao segundo operando de entrada, que é o registrador RT. Então, se ele for igual ao RT, então ele vai enviar lá no forward B também o sinal de controle 01. Então, dessa forma, a gente tem a nossa unidade de controle finalizada.
Então vamos ver aqui como é que seria o caminho de dados para resolver um hardware de dados do tipo R. A gente tem então aqui de maneira simplificada a nossa unidade de forward no terceiro estágio, e ela vai receber aqui os devidos sinais de controle, que a gente não tinha mostrado no slide anterior, vai receber tanto os sinais de controle do estágio de acesso aos dados e do estágio de write back, como a gente pode ver aqui. E aqui está mostrado a referência do registrador de resultado e como é que é conectado o resultado da ALU nos multiplexadores de entrada da ALU. Então vamos ver um exemplo para ver como é que funcionaria. Então nesse exemplo a gente vai ter então 4 instruções do tipo R, onde primeiramente a instrução de sub ela vai escrever no segundo registrador e todas as instruções seguintes vão ter dependência de dados com esse registrador. O segundo registrador ele vai ser utilizado pelo end, pelo OR e pelo edge. Além disso, a gente vai ter a segunda dependência de dados. Repare aqui que a instrução end ela vai escrever no registrador 4 e as próximas instruções vão precisar estar lendo nela. Então o OR vai precisar ler desse registrador 4 e também vai atualizar esse registrador 4. E a instrução de edge vai precisar ler desse registrador 4 também. Então aqui a gente tem duas dependências de dados, tá? Na verdade, duas dependências de dois registradores que ocorrem algumas vezes. Então vamos ter essa dependência, né? Vamos ter essa do end com OR e depois essa do OR com edge. Então vamos ver como é que ficaria no nosso caminho de dados. Então, primeiramente, a gente já tem aqui a nossa instrução de sub no terceiro estágio. Então, como ela é a primeira instrução a ser executada, então o nosso sinal de controle do forward A e forward B, eles vão estar igual a 0, 0. Isso significa que eles vão selecionar os dados de entrada que vem do registrador IDEX, que vem do banco de registradores. Então, essa entrada aqui, né, dois multiplexadores vão ser selecionados. Tá? E aí vai fazer o cálculo novamente. No próximo ciclo, ciclo 4, a gente vai ter que agora o end vai estar no estágio de execução e o sub vai estar no estágio de acesso à memória, no quarto estágio do pipeline. Então aqui a gente vai ter a primeira lógica da unidade de forward. Então relembre que a dependência é no registrador 2 e o registrador 2 na instrução de end ele é o primeiro operando de entrada. Então o segundo operando de entrada a gente vai ter então o forward B igual a 0, 0, ou seja, o segundo operando de entrada ele vai receber do banco de registradores, do registrador IDEX. Já o primeiro operando de entrada da ALU, ele seria detectado pela unidade de forward. E ia cair naquela primeira condição onde a gente teria que ver o registrador de pipeline XMAN. Então é feita aquela condição, se o sinal de controle read-write é igual a 1 e o registrador de destino RD for diferente de 0, e o registrador RD ele foi igual ao primeiro operando de entrada RS, então a gente vai emitir o sinal de controle do forward A igual a 1, 0. Então nesse caso a gente vai ter então que o forward unit ele vai ativar então esse primeiro multiplexador e ele vai pegar esse terceiro caminho. Se a gente for ver esse terceiro caminho, ele vai vir aqui ó, exatamente do registrador XMAN. Tá? Então, dessa forma, ele vai fazer essa detecção. A gente pode ver as entradas de sinais de controle. Né? Aqui ele vai ter, então, a referência do registrador 2, que ele vai enviar lá para a unidade de forward. E a entrada dos registradores que vão ser comparadas, né? O 2 e o 5, correspondente aqui à instrução do end. Então, essas duas entradas vão ser enviadas também para a unidade de forward. E ele vai fazer essa comparação, né? Essa lógica, e vai estar submetendo, ativando esse primeiro multiplexador com o forward write igual a 1, 0. E aqui a gente tem também a representação do nosso sinal de controle aqui 1, 0. Tá? Ele vai ser lido aqui pela unidade de forward também. Então, continuando com a nossa execução, a gente vai ter então que o end vai para o quarto estágio, já fez seus cálculos, e agora quem vai estar no terceiro estágio é a instrução de OR. Então, a instrução de OR a gente vai ver que tem duas dependências. A primeira é com o registrador 2, que foi calculado pela primeira instrução de sub. Tá? Então, a nossa instrução de sub, a gente pode ver que ela se encontra no quinto estágio do pipeline, no estágio de write back. E a outra dependência é com o registrador 4, tá? Que é o primeiro operando de entrada, que ele vai ser produzido pela instrução de end. A instrução de end ela está atualmente no quarto estágio. Então aqui a gente vai ter que esses dois operandos de entrada vão vir de registradores de pipeline diferentes. Esse primeiro operando de entrada ele vai vir do estágio de pipeline XMAN, e o segundo operando de entrada, o registrador 2, ele vai vir do registrador de pipeline MainWB. Então a gente pode ver aqui qual que é a lógica que foi feita na unidade de forward. Então, no primeiro operando, no registrador 4,
a gente vai ler então do SysMan, vai comparar o sinal de controle read-write igual a 1, registrador RD diferente de 0, registrador RD igual ao RS, então o sinal de controle de forward I vai ser o 0, e o segundo operando de entrada, né, que vai lidar com o sinal forward B, a gente vai ver lá do registrador MAN-WB. Então, sinal de controle é read-write igual a 1, registrador RD diferente de 0, e registrador RT diferente de RT, isso porque nesse estágio também vai ser feito a escrita no banco de registradores, e o registrador RD for igual ao RT. Então, nesse caso, a gente vai ter que o sinal de controle de forward B vai ser igual a 0, 1. Assim a gente vai conseguir passar esse valor de MAN-WB para a entrada da ALU, né, como segundo operando. Vamos então continuando com a nossa execução. A gente vai ter então o sub finalizado, a gente vai ter o end no último estágio, o OR no quarto estágio, e agora a gente vai ter no nosso terceiro estágio a instrução add. Então a instrução add ela vai estar dependendo também dos registradores 4 e 2, só que dessa vez a instrução de sub terminou. Então esse registrador 2 ela vai conseguir estar lendo do banco de registradores. Então por isso o segundo operando da ALU, registrador 2, ele vai ter o forward B igual a 00. E a única detecção, né, a única uso do forward que vai ser usado vai ser para o primeiro operando de entrada, que é o registrador 4, que ele foi calculado pela instrução de end. E em seguida ele também foi calculado pela instrução de OR, como a gente pode ver aqui, tá? Então a gente vai ter que obter esse valor do registrador de 4 do registrador de pipeline SysMan. Então ele vai cair na primeira condição que a gente viu, que vai verificar, né, se o read-write igual a 1, se o registrador RD for diferente de 0 e se o RD for igual ao RS. Então forward A vai ser igual a 1, 0. E dessa forma a gente vai ter então que esse terceiro caminho também vai ser ativado novamente. Tá bom? Então assim a gente consegue então finalizar toda a nossa execução. A gente já viu como que o hazard de dados eles podem ser resolvidos de maneira eficiente utilizando detecção de hazard em hardware. Então a gente tem dois componentes de hardware, pessoal, para estar resolvendo o hazard de dados. Então sempre lembrem, a unidade de detecção de hazard ele é utilizada no segundo estágio, no estágio de decodificação, e a unidade de forward ele é utilizada no terceiro estágio, no estágio de execução. Então lembrem, essas são soluções de hardware que tentam evitar a inclusão de stalls, a inclusão de bolhas, quando a gente tem hazards de dados. A gente consegue estar incluindo esses dois componentes de hardware, além de ter aquelas técnicas que dependem do software que a gente também viu, né? Que é incluída pelo compilador. Então, na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre o hazard de controle, quais são as possíveis soluções para estar evitando a ocorrência de bolhas e diminuir o overhead que esses hazards ocasionam. Então, pessoal, a gente vai finalizar essa aula por aqui. A gente se vê na próxima aula. Até mais, pessoal.